Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo devocional. Que a graça do nosso Pai te alcance, te abrace, fortaleça suas forças e que você viva cheio de energia para a honra e a glória do nome do Senhor. E para começarmos o nosso dia bem, vamos orar. Senhor, nós consagramos o nosso dia a Ti. Continua com os Teus anjos acampados sobre nós. Dar-nos sabedoria para viver bem esse dia, para agir e reagir pelo poder e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Livra-nos das distrações. Que a Tua palavra crie raízes no coração de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 9. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Quem está falando isso é Moisés para o povo de Israel. Quem está ministrando no nosso coração hoje é o Espírito Santo ao nosso coração, aos filhos do Eterno. Saberás, pois, que o Senhor é Deus que guarda a aliança. Guardamos aquilo que tem valor, guardamos tudo que é precioso. E quem guarda a aliança não somos nós, é Deus. E essa aliança é acompanhada de misericórdia, que se estende até 1000 gerações. Você, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Nós já meditamos aqui na cerimônia que o Senhor fez com Abraão. A aliança do Senhor não parou em Abraão, não parou em Isaac, não parou em Jacó. Essa aliança foi uma cerimônia simbólica de sacrifício de animais, onde apenas uma chama divina passou entre as partes dos animais cortados, mostrando que Deus assim garantiu o pacto. Ele prometeu a Abraão uma terra, muitos descendentes e que ele seria pai de nações. O Senhor disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. No tempo de Abraão existia uma cerimônia de pacto, de aliança, de como eles afirmavam um compromisso. Partia-se animais em partes iguais, colocava uma fileira de animal de um lado, uma fileira de animal do outro, e as duas pessoas que eram responsáveis pela aliança passavam pelo meio dos animais mortos. Aquilo simbolizava que, se uma das partes faltasse com a palavra, poderia acontecer com essa pessoa o que aconteceu com um daqueles animais. Só que nós fizemos devocional aqui, meditamos juntos que quando Abraão estava esperando para passar com Deus, Abraão caiu no sono e só passou o Senhor entre os animais. Porque Deus fez uma aliança conosco, chamando Abraão, não confiando em Abraão, não confiando em nenhum de nós, mas confiando no seu amor. E lembra que eu falei, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se uma das pessoas não cumprirem a aliança. E não é tão difícil saber quem não cumpriu a palavra, nós não cumprimos. Mas o Senhor que passou sozinho no meio daqueles animais enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que nos livrou, nos libertou de nós mesmos, do pecado. Aliança para Deus é coisa muito séria. Por isso que a aliança estabelecida conosco é confiado na fidelidade de Deus, no caráter do Pai, no amor de Jesus por nós e não nas nossas forças. A fidelidade do Senhor nos acompanha por causa do seu amor. E no final do versículo 9, a Bíblia diz assim, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esse amor, essa aliança acompanha as gerações que amam ao Senhor,
que guardam os seus mandamentos. Essas gerações precisam aprender com alguém que somos nós. Nós é quem somos responsáveis por apresentar o nosso Deus, os mandamentos. Nós somos responsáveis para preparar a próxima geração. É um dever nosso orar por nossos filhos, interceder, mostrar para eles que existem valores inegociáveis. E assim, não apenas eles, mas toda a sua casa é bendita em Jesus. Declare essas palavras em voz alta nessa manhã na sua casa. Você, sua casa, sua família são benditas em Cristo. 1000 gerações benditas por causa da sua devoção ao Senhor. Não são gerações que não vão enfrentar problemas, todos irão. Mas é uma geração que vai enfrentar problemas e vai encontrar em Cristo a solução, a cura, o conforto. Vai encontrar em Cristo a força para dizer não a tantas coisas que hoje em dia está quase que normal, mas é contra a Bíblia, é contra a palavra do Senhor. 1000 gerações benditas no nome de Jesus, através da sua vida, que vai dizer não a coisas que vão oferecer lá fora, a coisas que dizem não tem nada a ver, isso não é nada demais. Essa geração que não aprende a amar ao Senhor dentro de casa se perde na rua. Porque a escola, a faculdade, o trabalho é tudo resultado da educação cristã, que as nossas crianças, que nossos adolescentes, que todos nós temos dentro de casa. A sociedade inteira é reflexo de uma geração. Se ama a Deus ou não, nós vamos ver pelos resultados. Todos nós somos resultados de famílias. E tudo que Deus mais ama é família. E tudo que Deus ama, o inimigo odeia. Por isso precisamos estar vigilantes em oração por nossos filhos, por nossa família. A Bíblia diz que o ladrão veio não apenas para matar, mas roubar e destruir. Quando um ladrão invade uma casa, um apartamento, um banco, que estoura o cadeado, não é o cadeado que o inimigo quer, é o que está lá dentro. Assim mesmo é o inimigo quando se levanta contra famílias. Primeiro ele começa atacando casamentos, porque quando ele consegue estourar o cadeado do casamento, não é o seu cônjuge que o inimigo quer, não é porque ele não quer a sua felicidade, não tem nada a ver com isso. Tudo que o inimigo quer são os filhos daquele casamento. Estoura-se o cadeado, que é o casamento, para chegar nos filhos, para tirar os filhos de uma cobertura espiritual. Por isso que nós precisamos estar dando valor à aliança que temos primeiro com Deus. A nossa aliança principal é a aliança que organiza toda a nossa vida, a nossa estrutura, é a nossa aliança com Deus. E depois que nós reafirmamos a nossa aliança com Deus, o Senhor, por misericórdia, vai abençoar a nossa geração até por 1000 gerações. 1000 gerações benditas em você, por causa do que você entendeu, porque chegou até você uma palavra, um testemunho, chegou até você um devocional e fez com que os seus olhos fossem abertos para ver além do que os seus olhos naturais estão vendo. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Deus é um Deus de aliança, de família e de gerações. Sua geração bendita em Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Eu nem sei porque eu falei tanto de casamento e filhos e cadeado, mas acolhe essa palavra no seu coração. E dia 6 de dezembro foi aniversário de uma tia muito querida. Parabéns, tia Lenida. Jesus continue abençoando a sua família, a sua vida, o seu esposo Roberto, Anne, Beta, todas as suas netas lindas. Nós amamos a sua família,
Amamos a senhora Telenira, que Jesus continue lhe dando saúde, energia, ânimo para a senhora continuar tendo um dia produtivo na presença do Senhor. Nós admiramos muito a senhora. Receba o nosso amor, o nosso carinho. Toda a nossa família ama muito a senhora Telenira. A senhora mora nos nossos corações. E nós e toda a família devocional deseja que essa data se repita por muitos e muitos anos. Um beijo, tia Lenira. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de família, de aliança. O Senhor é santo, poderoso. Nessa manhã, Pai, nós nos unimos em fé, em amor, em oração e declaramos que toda a nossa geração é bendita em Ti, ó Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, alcança, transforma, liberta o coração dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Faz com que eles tenham experiências espirituais contigo, Pai. Aquece em nome de Jesus, tirando toda a frieza espiritual, Pai. Transforma, purifica os pensamentos, muda o comportamento, as palavras. Faz com que eles sintam o primeiro amor. O amor a Deus que equilibra todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos todas as famílias da terra, Pai. Que o Senhor envie anjos poderosos, ajudando, protegendo, livrando na escola, no caminho para o trabalho. Senhor, nós te entregamos todas as intenções dos nossos corações e te pedimos corações sábios, te pedimos olhos espirituais abertos, te pedimos força, alegria, ousadia do Espírito Santo. Renova as forças, Pai, nessa manhã, de cada um dos teus filhos que estão comigo agora em oração. Nós te agradecemos pela vida de tia Lenira. Continua abençoando a tua filha, Pai, com poder e graça. Continua abençoando toda a sua família, derramando saúde, alegria do Espírito Santo. Abençoa as suas netas, Pai. Abençoa todos os aniversariantes do dia. Continua abençoando toda essa humanidade que precisa de Ti. E nos ajude a não perder a Tua palavra no nosso coração. Continua abençoando cada um dos meus irmãos amados que estão comigo agora em oração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Muito obrigada pela companhia de sempre. Nós nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Um beijo, tia Lenira.